Isso aí, meus queridos, vamos recomeçar então a correção da prova da CAF de inverno. Estávamos na questão 29, foi uma das questões trabalhosas. Vamos para a questão 30. A questão 30 poderia ser resolvida apenas analisando as questões. Porém, nosso objetivo não é simplesmente informar o gabarito, é explicar o porquê. Logo, eu farei a questão 29, a questão 30, aliás, completa. Embora, repito, não era necessário fazer nenhuma conta para resolvê-la. Nós faremos todas as contas com o objetivo de revisar o lançamento oblíquo e de entender o porquê do gabarito. Mas essa questão foi desenvolvida para tirar tempo do aluno que sai fazendo conta antes de pensar. O autor do vestibular, ele faz isso, tá? Ele bota uma questão que o aluno que não tem a malemolência brasileira, que ainda não tem aquele jeitinho brasileiro, que ele gasta tempo na questão, mesmo sem a necessidade. Eu vou te confessar que eu tinha muita dificuldade em aprender esses macetes, sabe? Eu era um cara que era muito reto, assim, ia lá e fazia a prova. E tu tem que ter um pouco de malandragem para fazer. Eu vou corrigir. Depois que eu corrigir a questão toda, eu vou te mostrar como é que tu poderia matar a questão sem fazer uma conta. Questão do motoqueiro suicida, vamos lá. O motoqueiro resolveu saltar o espaço de 30 metros entre uma ponte que desmoronou. Acontece todo dia. Colocou uma rampa com um ângulo de 15 graus em relação horizontal e acelerou a moto, atingindo uma velocidade de 30 metros por segundo, que manteve o uniforme até saltar. Utilize cosseno de 15 como 0,96, seno de 15 como 0,25 e desconsidere a resistência do ar para ajudar as proporções abaixo. 1. O motoqueiro não consegue fazer o salto com sucesso, pois não alcança o outro lado da ponte. Vamos ver. Ele disse que o motoqueiro vinha a 30 por hora na hora do salto. A ponte tinha, a rampa tinha 15 graus. Quer dizer que na hora que ele saltou, ele tinha uma certa velocidade. Eu vou ter que decompor essa velocidade na velocidade x, vamos chamar de v0x, e a velocidade y, que eu chamarei de v0y. A velocidade que ele atingiu foi 30 metros por segundo. O ângulo com a horizontal, 15 graus. Então já começa com uma decomposição de vetores. O vetor v0x é o vetor original, com ângulo cosseno. O vetor v0x vai ser 30 vezes 0,96. v0x, 3 vezes 6, 18, vai 1, 27 mais 1, 28. 28,8 metros por segundo. É a velocidade horizontal do motoqueiro no instante do salto. V0y é V0 vezes sem ângulo, seno de 15 graus. V0y fica 30 vezes 0,25, multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4, 15, 7,5. É a velocidade vertical do motoqueiro na hora do salto. Sempre que a gente trabalha com lançamento oblíquo, tem que decompor o movimento vertical com o movimento horizontal. Eu vou usar essa velocidade vertical para descobrir quanto tempo demora para o motoqueiro chegar no ponto mais alto da trajetória. Logo, eu só estou pensando no eixo Y. Vou pegar a equação horária da velocidade, oriunda da definição de aceleração. No topo da trajetória, ele para de subir, a velocidade é zero. A velocidade com a qual ele saltou é 7,5. Se eu digo que para cima é mais, para baixo é menos, então a gravidade é menos 10. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. Assim eu descubro que ele demorou 0,75 segundos para subir, mais 0,75 segundos para descer até a linha do salto. Ele ficou 1,5 segundos no ar antes de atingir o nível da ponte. Se eu quiser saber o alcance que ele obteve, eu vou para o eixo X. No eixo X, a velocidade é constante, afinal a gravidade atua no eixo Y. Posso usar a ideia de velocidade média para calcular o alcance desse motoqueiro. Ele tinha no eixo Y, no eixo X, perdão, uma velocidade de 28,8. Eu quero achar o alcance. E ele ficou 1,5 segundos no ar. Está dividindo, passa multiplicando. Multiplicar por 1,5 é pegar o número e somar com a metade dele. 12 vai 1, 13 vai 1,
43,2 metros o motoqueiro conseguiu saltar. A ponte quebrada tinha 30 metros, então ele sobreviveu. Suicida, mas sobreviveu. Então tu vê, o item 1 ficou falso porque dizia que ele não conseguia atravessar a ponte. O item 3 é verdadeiro porque afirmava que ele conseguia atravessar a ponte. 2. A altura máxima alcançada pela moto em relação à base do precipício é de 72,8 metros aproximadamente. Aqui no lugar da ponte quebrada tinha um precipício, e o enunciado falava que do precipício, lá do fundo do precipício até a ponte eram 70 metros. Quer dizer que eu só preciso calcular o quanto a moto do cara subiu em relação a essa linha. Mais uma vez eu vou para o eixo Y. Vou pegar a equação horária da posição, D igual a D0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2, e vou descobrir o quanto esse cara subiu. Vou chamar a posição inicial de 0. No momento do salto, a moto tinha vertical uma velocidade de 7,5 metros por segundo. Para atingir o topo do salto, ele demorou 0,75 segundos. Se para cima é mais, para baixo é menos, a aceleração da gravidade. O tempo que ele fica no ar é 0,75 sobre 2. A única conta que eu teria que fazer é 75 vezes 75. 25, 35, 37, 35 vai 3, 49 com 3, 52, 5, 12 foi 1, 6, 5. Então, 5,625. Menos 10 dividido para 2 dá 5, eu já fiz 75 vezes 75, é só botar a vírgula uma casa a mais para frente. D igual 5,625 menos 5 vezes 5, 25 vai 2, 10, 11, 12 vai 1, 30 mais 1, 31, 3, 25 mais 3, 28. Bota as casas após a vírgula, como é bom saber multiplicar. 2,8 metros. Tu não precisa fazer que nem um retardado que eu estou fazendo, multiplicando que nem um maluco. Pode multiplicar até contar nos dedos, não tem problema. Tem mais tempo do que eu tenho para fazer a prova, certo? 2,8 metros. Qual é a altura em relação ao precipício? 70. Mais 2,8, 72,8, que foi justamente a altura que o item 2 falava. Verdade? Se a massa do conjunto motoqueiro mais moto for 180 kg, a energia mecânica do conjunto em relação à base do precipício, imediatamente antes de chegar à rampa, é... O que é a energia mecânica? Energia mecânica é a energia cinética mais as energias potenciais. Nesse caso não tem mola, então é energia potencial gravitacional. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, mgh. Massa do sistema motoqueiro-moto, 180. Velocidade antes do salto, 30. Massa, 180. Gravidade, 10. Altura do precipício, 70. Energia mecânica igual 90 vezes 900, 30 vezes 30. 7 vezes 8, 56 foi 5. 7 mais 5, 12. Mais 2 zeros. Energia mecânica igual 9 vezes 9, 49. 49.000 mais 12.600. Energia mecânica igual 0, 0, 6, 9, 10, 11. Errei, né? Obrigado. 7 vezes 7, eu esperto. Isso que eu já fiz 1 quilo de vezes essa questão, hein? 0 mais 6, 3. Onde eu estou? Deixa eu ver. 56 foi 5, 7 mais 5, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado, meu amor. 81.000 somado com 126.000, ficamos com 0, 0, 0, 7, 10 foi 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Energia mecânica 2,07 vezes 10 na 5 joules, exatamente como o item 4 falava. E o item 5 falava que na altura máxima do salto a velocidade da moto é nula. Ah, peraí, meu querido. Quando a moto atinge a altura máxima, a velocidade dela para cima é 0, mas ainda continua
continua com a mesma velocidade horizontal do início, continua com seus 28,8 metros por segundo horizontais. Logo, o item 5 era falso. 2, 3 e 4 são verdadeiras. Ficamos com 2, 3 e 4, letra B. Por que não era necessário fazer conta alguma? A questão 1 e a questão 3 não poderiam estar na mesma resposta, porque uma falava que ele conseguia, outra falava que ele não conseguia saltar. Então a questão 1 está falha, a letra A está falha. A questão C falava que apenas a questão 5 estava correta. E se tu sabe um pouquinho da teoria, tu percebe que a questão 5 é falsa. E todas as afirmativas não podem estar corretas, porque 1 e 3 são excludentes. Sem fazer conta nenhuma, tu assinalaria B. Ou seja, o autor desse vestibular fez essa questão para que o aluno olhasse, raciocinasse, assinalasse a B e fosse para a próxima. Que ele pudesse gastar a energia dele com outras contas. Nosso objetivo não era assinalar um xizinho, era saber física. E para tudo, matar a questão fisicamente falando, exige uma boa bagagem. Questão 31. Champanhe. É comum em festas de final de ano uma comemoração com a abertura do champanhe, espumante diriam, né? As pessoas balançam a garrafa de bebida de cima para baixo e vice-versa, a fim de aumentar a pressão dos gases em seu interior, para que possam pressionar a rolha com força suficiente a ponto de vencer a força de atrito que mantém a rolha presa na boca da garrafa. Considere uma garrafa de champanhe hipotética com o diâmetro da boca, como mostra a figura a seguir. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é 0,5 e que na iminência da saída da rolha, a pressão dos gases na mesma é de 5 atmosferas, 5 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Ele mostra o desenhozinho da garrafa e diz qual é o diâmetro do gargalo. Diz que o diâmetro do gargalo é 2 vezes 10 na menos 2 metros. A alternativa correta que apresenta o valor mais próximo do módulo da força de compressão normal em newtons entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é... peraí, ele falou a pressão e me deu elementos para calcular a área da boca da garrafa. Então eu vou poder calcular que força que os gases fazem nessa rolha. A pressão é 5 vezes 10 na 5. A força eu quero calcular. E a área de um círculo é π R ao quadrado, e o raio é a metade do diâmetro, né, galera? Então é 10 na menos 2 ao quadrado. Afinal, o raio vai ser 1 vezes 10 na menos 2. 10 na menos 2 ao quadrado dá 10 na menos 4, está dividindo, passa multiplicando. Assim eu descubro que força que estava atuando no gargalo. 10 na 5, 10 na menos 4 é 10, 5 vezes 10, 50. 50 pi newtons é a força dos gases na rolha. E que força que está segurando a rolha? Força de atrito. O próprio enunciado falava que era o atrito que segurava a rolha. Força de atrito, mi vezes a normal. A força de atrito para segurar a rolha tem que ser 50 pi. O coeficiente de atrito, o enunciado falava 0,5. Está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. 100 pi newtons é a força normal. E como pi é aproximadamente 3,14, então estava 314 newtons. 314 newtons, que era a letra C. Exato. Questão 32. Falava o seguinte: terapia com aerosol está sendo cada vez mais recomendada por pediatras para tratar de problemas associados à inflamação do trato respiratório, uma vez que através do processo de nebulização, produção de gotículas minúsculas, ela permite a administração direcionada de medicamentos. Balela. Ao pressionar um aerosol, agora sim, o medicamento em forma de gás sai. Sentimos um abaixamento da temperatura do frasco. Este resfriamento é explicado pelas leis da termodinâmica. A galera que usa desodorante aerosol percebe no dia a dia, né? É geladinho, certo? Por que é geladinho? Está perguntando, por quê? Por que esfria? Espera aí. A primeira lei da termodinâmica diz que um gás, quando recebe calor,
gás esfriou? Vamos ver quais são as explicações. Letra A. O gás sofre uma expansão rápida, adiabática. Ao realizar trabalho para se expandir, gasta sua energia interna, baixando sua temperatura. Exatamente o que a gente acabou de dizer. Como nós não trabalhamos termodinâmica ainda, o aluno que não tem bagagem ele fica perdido nesse item, com certeza. Só vamos analisar as outras opções para ver se ajudavam. Ao apertarmos a válvula, é realizado um trabalho sobre o gás. Peraí. Quando tu aperta a válvula do desodorante, tu não está espremendo o gás lá dentro, está na verdade abrindo o recipiente. Então começou errado. Letra B está falsa. Letra C. A temperatura de um gás está relacionada ao número de moléculas que possui. Olha o que ele está dizendo, que quanto mais gás, maior a temperatura. Ou seja, ele está dizendo que a atmosfera terrestre é a porção de gás mais quente que existe no planeta. Porque a atmosfera terrestre é que tem mais moléculas. Nada a ver, né? Certo? Então a letra C já está fora da casinha também. A abertura da válvula permite a troca de calor no ambiente. A válvula não é um isolante térmico. Também nada a ver. Então, mesmo que tu não conhecesse a primeira lei da termodinâmica e soubesse explicar o fenômeno, as outras alternativas eram absurdas. Então, só a letra A era aceitável mesmo. Questão 33. Em um consultório oftalmológico, são observados dois irmãos gêmeos idênticos, X e Y, com apenas uma diferença. Um deles tem miopia e o outro tem hipermetropia. Ver figura. Na figura, tem a cara dos sujeitos muito parecida, ambos usando óculos. O irmão X e o irmão gêmeo Y. Porém, o olho do irmão gêmeo X está pequenininho, enquanto o olho do irmão gêmeo Y está grandão. Para que tu observe a imagem do objeto menor do que o objeto, a lente tem que ser divergente. Então, só de bater o olho no irmão X, eu sei que ele está usando lentes divergentes e diminuem os objetos. O fato de o irmão Y estar com os olhos maiores me mostra que ele está usando lentes convergentes. E a lente divergente é usada para curar miopia. A lente convergente é usada para curar hipermetropia. E nós veremos isso com mais calma em ótica. Né? Então é uma matéria que a gente ainda não viu, acredito eu. Né? E a não ser que o professor já tenha chegado nesse ponto, já chegou a falar disso? Então, pô, essa questão aí dá de ter matado com tranquilidade. Se ele falou dos defeitos da visão, show de bola. Letra A. O irmão gêmeo X tem miopia e usa lentes divergentes. O irmão gêmeo Y tem hipermetropia e usa lentes convergentes. Ah, de amor, o amor está em alta. Questão 34. Questão 34. Em um laboratório de análises clínicas, é aquecido sem que haja mudança de estado 1 kg de água com um rabo quente. Opa! Um resistor de 5,6 ohms de resistência elétrica, percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Durante 10 minutos, 600 segundos, sendo o calor específico da água 1 caloria por grau Celsius e 1 caloria igual a 4,2 joules. Considere que toda energia fornecida pelo rabo quente seja utilizada para aquecer a água. A alternativa correta que apresenta em graus Celsius a elevação da temperatura da água nessas condições essa questão é bem completa. Primeiro, eu não teria que lembrar que potência elétrica é U vezes I. Ele falou que o rabo quente tinha uma certa resistência elétrica de 5,6 ohms e estava percorrido por 5 amperes. Então eu descubro, fazendo a multiplicação, que estava atuando 28 volts em cima desse rabo quente. Se eu sei o U, que é 28 volts, e sei a corrente, que é 5 amperes, eu descubro que tem uma potência de 140 watts sendo dissipada em cima desta água. Potência é energia sobre tempo. Se eu sei a potência e sei o tempo, que são 600 segundos, está dividindo, passa multiplicando, 6 vezes 4, 24 vai 2, 6, 7, 8, eu descubro que 84 mil joules foram jogados para a água.
Só que quando a gente faz o quimacete, que nem a gente fez recentemente na nossa aula, né, a gente trabalha com caloria. Por isso que ele falou que uma caloria era 4,2 joules. Assim eu posso dividir por 4,2 e descobrir que a água recebeu 20.000 calorias. Aí finaliza com o quimacete para ver o quanto a água aumentou de temperatura. A água recebeu 20.000 calorias, a massa de água é 1 kg, que são 1.000 gramas, o Czinho da água vale 1, vamos calcular a variação de temperatura. Assim eu descubro que a variação de temperatura era de 20 graus Celsius, que era a letra C. Última! Recorde mundial, hein, cara? Nunca corrigi 2 provas tão rápido. Questão 35, está aqui no cantinho, ó. Eletromagnetismo, também não vimos ainda no nosso curso que é extensivo. Falava o seguinte: o ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante e para sem transpassá-la. Então tu vê, está lá no teto, tem uma espira condutora presa no teto e lá vem o ímã. No início o ímã estava se aproximando da espira, mas antes de atravessar a espira, o ímã para, ele fica parado antes de atravessar. Nesta situação, assinale a alternativa correta que indica o que acontece com a espira. Meus queridos, quando eu aproximo o ímã da espira, o fluxo magnético no interior da espira aumenta. Sempre que ocorre variação do fluxo magnético no interior de um condutor, vai ocorrer uma força eletromotriz induzida e vai aparecer uma corrente elétrica nessa espira. Quando uma corrente elétrica começar a percorrer a espira, ela vai se comportar como um eletroímã, um ímã. E esse eletroímã vai tentar repelir a aproximação do ímã que chega. Logo, enquanto o ímã está se aproximando, isso vira um eletroímã, tenta repelir esse ímã e por tentar repelir se inclinará para a esquerda. Porém, quando o ímã parar, a indução eletromagnética cessa. E aí não tem o porquê a espira continuar inclinada, ela vai voltar para a posição original. Então precisamos de uma alternativa que diga que a espira vai para a esquerda e depois, quando o ímã para, ela volta à posição original. Vamos ver o que tínhamos de opções. Letra A. A espira não se move. Se move, tem que se mover. Move-se para a direita. Não, ela não vai se aproximar do ímã. Move-se também para a esquerda e fica inclinada em relação ao ímã. Ela só poderia ficar inclinada se o ímã continuasse a sua aproximação. Como o ímã parou, ela tem que voltar à posição que estava. Move-se também para a esquerda e para na posição original. É isso, com certeza. Letra D. Então, algumas questões, como vocês puderam ver, ainda não tinham sido trabalhadas. A análise crítica que tu deves fazer é o seguinte: as questões que já foram trabalhadas eu consegui resolver? Se a resposta é negativa, por que não? Quantos exercícios eu fiz desse tipo de matéria antes de ir para o vestibular, né? Certo? E aí tu já vai achar a resposta. O problema da física é que tu tem que exercitar a cada aula, muito. Alguns 2, 3 exercícios o cara entende. Outros tem que fazer 10 exercícios para poder digerir. A nossa apostila, tu sabe, ela até tem alguns exercícios, mas tu tem que ir atrás de mais exercícios. E aí tem uma ferramenta chamada Google. Tu vai lá e digita o nome do vestibular que tu quer fazer e vão vir todas as provas que já existiram daquele vestibular. Se tu fizer só nos últimos anos, tentar resolver a prova, trazer a dúvida para a sala de aula, como meia dúzia de vocês têm feito, eu juro pelo meu filho que tu passa em qualquer vestibular. Presta atenção na aula, faz os exercícios, se entope de dúvida, fica puto da cara, vem para a aula, pede o exercício, o professor corrige, tu reflete, entendi por que eu errei. Faça esse processo ao longo de alguns meses e faça o concurso que tu quiser na vida. Depois é só esperar o resultado, que com o passar dos anos vai começar a ser positivo. Certo, meus queridos? Hoje o Face bosta, né? Algumas coisas são legais. O Face bosta, aquele que está destruindo a nossa vida, porque em vez de estudar, tu fica ali. Ai, que legal. O Face bosta tem algumas coisas que são legais. Por exemplo,
uma coisa que é legal no Facebook, que bosta no Facebook, é o fato de um gari, catador de lixo dos Estados Unidos, ter virado um doutor brasileiro, cara. Vivia na rua, mas começou a estudar. Estudou na rua, estudou. Hoje ele é doutor, PhD. Um cara que catava lixo na rua, por não ser vadio, como muitos de nós, estou me incluindo, mudou de vida graças ao estudo. Escuta o que eu estou te falando, o estudo salva, o resto é bobagem. O estudo salva, o resto é bobagem. Pensa nisso, meu querido, pode mudar de vida e estás no melhor lugar para isso. Só que tem que ser raçudo, não é fácil não, tem que ser raçudo. Vamos continuar que nós sobrou alguns minutinhos. Na aula passada, meus queridos, quase me borrei agora. Na aula passada nós estávamos em calorimetria, não era? Calorimetria? Foi ou não foi? Tentamos transformar gelo em vapor d'água. Era por aí que estávamos? Ou já era escala termométrica? Escalas termométricas? Ah, cheguei a falar das radiações eletromagnéticas, coisa boa. Beleza, vamos voltar então à termometria.